Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Bom, queridos, louvar ao Senhor, expressar essa bondade, cantar sua fidelidade, isso é a nossa essência. Em meio às mais diversas dificuldades que possam surgir, queridos, não cantaremos de cantar essa bondade. Amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus por sua vida, que rompeu com limites, rompeu com barreiras para estar aqui conosco hoje, aprendendo mais a palavra de Deus, né? Quanto mais nós o conhecemos, mais ficamos parecidos com Ele, amém, querido? Mais você evidencia o próprio caráter dele através do seu proceder, através do conhecimento da palavra da verdade. Então, glória a Deus por sua vida que rompeu com barreiras mesmo, muitas vezes colocou a carne no lugar dela para estar aqui sentado e aprender mais sobre sua palavra da verdade. Aleluia. No mês de fevereiro, querido, falamos sobre descobrir e desenvolver nosso potencial, né, no serviço cristão, propriamente dito. Então, tivemos aí o mês de fevereiro, com exceção de uma quinta-feira, né, que foi uma aula demonstrativa no Rema, né, mas a gente decorreu aí durante todo esse tempo falando sobre o serviço cristão, né, querido? Sobre nós fomos chamados para servir. Eu creio que você já conseguiu absorver isso, que nós não fomos chamados simplesmente para ser apenas ouvintes, né? Praticantes da palavra e colocar mãos à obra para fazer com que esse evangelho possa ser propagado através do nosso serviço a Ele. Então, essa é uma ideia da parte de Deus, querido. E Ele conta comigo e com você, para que esse evangelho possa ser propagado e alcance o maior número de pessoas possíveis. Amém? Durante essa quinta-feira agora, já estamos encerrando, né, nossa última semana sobre esse tema, sobre serviço. E eu deixei um tema propositalmente mesmo nesse final do mês de fevereiro. Eu quero falar sobre fervor de espírito servindo. Sabe, querido, é interessante que nós tenhamos o entendimento de que a nossa vida espiritual, no que diz respeito ao serviço, ela precisa estar em dia, né? A própria Bíblia nos orienta que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, né? E sim contra principados e potestades. Então é necessário que você tenha um entendimento, querido, ainda que você viva no mundo natural, né? Não desconsidere o espiritual. É essencial que um cristão, querido, tenha entendimento, tenha relacionamento com o Senhor, tenha intimidade no que diz respeito a crescimento de sua vida espiritual. Cada um de nós, querido, precisamos desenvolver espiritualmente. Como cantamos aqui, é de fé em fé, de glória em glória, né? Para várias áreas da nossa vida, que a nossa vida espiritual não é diferente. Precisamos sim atentar a práticas espirituais, a práticas cristãs, que não podem cair no esquecimento, sabe? E no que diz respeito ao serviço cristão, eu sei que você já deve ter ouvido algumas vezes, né? Eu, como faço parte do Ministério de Louvor, algumas pessoas comentam e dizem assim: nossa, você que faz parte ali do grupo de louvor, ore, jejue bastante, porque os ataques são mais intensos. Sabe, querido, isso é para toda a igreja. Eu quero que você tenha o conhecimento, querido, que você está desfazendo as obras de Satanás. Você tem um entendimento disso bem claro, querido? Você está atrapalhando o trabalho dele. Você está desfazendo as artimanhas dele. E como consequência disso, ele não está feliz com o seu desempenho. Deus está, mas Satanás não está. Então os ataques, sim, serão mais suscetíveis. Mas graças a Deus por essa palavra da verdade que nos dá respaldo e nos orienta como proceder em determinadas situações. Então, se você está servindo, se você está envolvido nessa engrenagem chamada ministério, querido, a oração ela precisa estar em dia. É uma prática essencial para a vida do cristão. A consagração precisa estar em dia, o jejum precisa estar em dia. Não desconsidere sua vida espiritual, porque o trabalho tende a consumir mesmo de certa forma, olhando o natural. Mas pense bem, querido, você precisa ter um entendimento em você está fazendo a obra. Você precisa deixar isso bem claro. Nós estamos servindo ao Senhor. Estamos sim auxiliando pessoas, servindo em prol das pessoas, encorajando pessoas. Mas ainda, querido, que estamos fazendo isso diariamente em prol de pessoas, você está fazendo para Deus. E uma vez que você está fazendo para Deus, de uma coisa é certa, você não espera reconhecimento dos homens. Você espera reconhecimento, querido, Deus te recompensará. Por cada atitude, por cada serviço, né? Em toda boa obra, o seu serviço não será em vão. Você não incomoda homens, você não cria uma expectativa no que diz respeito a homens, porque você sabe que quem te chamou é maior. Você tem bem claro disso, esse entendimento? Glória a Deus. Abre comigo lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 11. Esse vai ser o nosso texto base.
Romanos 12, 11. Aleluia. Vai dizer assim, querido, no zelo, não sejais remícios, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Querido, é necessário ter uma vida de fervor de espírito, né? Não é à toa que esse é um valor do ministério, já foi, se eu não me engano, teve algumas aulas no que diz respeito a esse valor do ministério, né? Quando falamos na primeira quinta-feira, lá no livro de Atos, você vai se recordar quanto a isso, quando foi separado, querido, os primeiros diáconos, no que diz respeito a servir, tinha algumas qualificações necessárias para que aqueles homens fossem levantados, né? Nós tocamos ali no início, no que diz respeito à boa reputação, né? É interessante que o diácono ele tem uma boa reputação, um caráter irrepreensível, e decorremos bem durante esse assunto aí. Mas tem a segunda questão, querido, que no que diz respeito à qualificação para o ministério, é ser cheios do Espírito. Repare, querido, que para servir naquele contexto, para servir alimentos, para servir pessoas, é necessário ter boa reputação e ser cheio do Espírito. E nessa noite nós iremos decorrer sobre esses assuntos, no que diz respeito à vida espiritual de cada trabalhador do corpo de Cristo. Precisamos, querido, orar mais. Precisamos estar sensível à sua vontade. Precisamos estar sensível, querido, às suas direções. E isso não é desenvolvido se não tiver relacionamento, se não tiver intimidade. Sabe, querido, o intuito de estarmos alegres, fervorosos, servindo, sempre com um nível mais alto de entusiasmo no trabalho cristão, depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. A parte de Deus já foi feita. Os princípios, os dizeres já estão na nossa palavra da verdade, estão no manual, a qual você pode consultar. Mas a prática, a intimidade é de cada um. Nós vemos sempre, querido, estamos aqui sempre em oração, em consagração, em um local desse intencional. Mas isso é apenas o start para que você seja uma extensão disso na sua casa, no seu trabalho. Estar sensível às direções dele na rua. E no serviço não é diferente. Olha o que aconteceu aqui, querido. Abre o livro de Mateus, no capítulo 20. Aleluia. Quanto mais fervoroso, querido, você fica, mais você quer servir, não tem jeito. E quanto mais você serve, querido, mais fervoroso você fica. Somente, querido, duas coisas podem interromper esse ciclo. Quando você tem um coração voltado a agradar homens e a ganhar algo em troca, ou quando você tem um coração para ser servido. O próprio exemplo disso, querido, nosso maior servo, ele veio para servir, não ser servido. Então, se o seu coração está desalinhado com essa verdade, querido, é hora de alinharmos para podermos usufruirmos. Olha que interessante, Mateus 20, no versículo 26 ao 28, vai dizer assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha que interessante aqui, querido, esse contexto. Jesus, ele observa alguns comentários, uma discussão entre seus discípulos em quem seria o maior. Eu sou o maior, não, você é o menor. E olha que interessante, quando lemos o texto à luz da palavra, e eu diversas vezes já li dessa forma também, mas aqui, Jesus especificamente, ele não está dando uma receita para que você seja grande. Aqui, muito pelo contrário, querido, ele está dando um remédio ou uma vacina se você tiver esse sentimento de querer ser grande. Ele está dizendo assim: quer ser grande? Então sirva. O verbo servir aqui, querido, ele está como você abrir mão dos seus interesses em prol do interesse dos outros. É você abrir mão das suas vontades para servir aos outros. É ser corpo de Cristo. É o seu dom, o seu talento, auxiliar outras pessoas. Repare que o nosso maior líder que já existiu, querido, Jesus Cristo, ao mesmo tempo também ele era o maior servo. É assim que diz lá em Filipenses capítulo 2, tendo em vós o mesmo sentimento, ou o mesmo coração que houve em Cristo Jesus, querido. É esse sentimento, esse coração de servo que precisa ser cultivado dentro de cada um de nós. Foi falado diversas vezes aqui, querido, você serve a um rei que está no trono e que ao mesmo tempo é servo. Isso dentro de nós não está, querido, queimando essa chama do servir,
do alcançar o próximo, do fazer parte desse corpo de Cristo, querido, alguma coisa precisa ser alinhada. Porque nós somos imagem e semelhança dele. Ele veio, querido, para servir, não ser servido. E com nós não é diferente. Nós estamos aqui em prol de pessoas. Nós estamos aqui, querido, em prol de desenvolver o próximo. O crescimento dentro de cada um de nós, individual, vai ser evidenciado de fato, mas como consequência de você estar servindo outros. Tudo começa, querido, com a sua disposição de alcançar pessoas, de fazer com que o outro desenvolva, em fazer com que o outro cresça. Só assim, querido, essa chama nunca se apagará. E durante essa quinta-feira, eu quero trazer algo bem específico no que diz respeito a práticas espirituais que precisam ser consideradas, que precisam ser praticadas. E a primeira delas, querido, eu quero falar sobre a consagração. Você precisa, querido, consagrar-se a Deus. E o ato de consagrar, querido, é entregar-se o seu ser a Ele, como foi cantado, eu entrego todo o meu ser, é entregar a sua vida, é entregar todas as suas atitudes, suas ações a Ele. É você se entregar por completo, seja em todas as suas ações, em tudo que você faz, consagre a Ele. Provérbios 16:3 vai dizer, consagre ao Senhor tudo que você faz, ou consagre ao Senhor todas as suas obras, para que seus planos venham ser bem-sucedidos. Se você quer ter sucesso, querido, em qualquer área da sua vida, comece a consagrar a Ele, entrega a Ele. E esse ato de consagração, de entregar o seu proceder ao Senhor, precisa ser contínuo. Davi, querido, ele tinha vitórias constantes, porque constantemente ele estava em consagração com o Senhor. E a vitória era com ele, o sucesso era com ele, Deus era com ele. Sabe, não deixe para somente consagrar coisas em momentos emergenciais, em somente eventos, em cultos específicos, em procedimentos específicos. Não, queridos, precisa ser uma ação contínua. Que tal começar entregando, consagrando a Ele teu dia? Pai, todas as tuas escolhas, Pai, todas as minhas escolhas estão em tuas mãos. Eu entrego, Pai, todo o meu dia para você. Um ato de consagração contínuo. 1 Coríntios 7,35 vai dizer assim, estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Levítico 27, querido, depois eu vou passar esses textos para vocês. Consagrem-se, porém, sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês, obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Consagração, querido, quer dizer relacionamento, intimidade. Entrega as tuas situações a Ele. Entrega a tua vida. Entrega o teu serviço. Principalmente aos que servem, os que estão na linha de frente, querido. Consagra o teu serviço a Ele. Não venha fazer isso de qualquer maneira. Não venha fazer isso como se um cartão estivesse batendo. Não, querido. Como foi falado aqui, a intenção não é agradar homens. A questão não é agradar a liderança. É você reconhecer para quem você está fazendo. Sendo um trabalhador, querido. Na certeza que o vosso trabalho não é em vão. Recentemente o pastor Perilo Borba pregou na sede sobre trabalhadores. Sabe, querido, nós somos trabalhadores ou atrapalhadores? É dessa forma, parece até querido, meio engraçado, mas é dessa forma mesmo. Nós estamos sendo aqueles que estamos solucionando problemas ou estamos sendo aqueles que só traz problemas? São vertentes, queridos, que precisam ser, você precisa parar e precisa pensar sobre isso. Nós não somos apenas assistentes de cultos. Não, querido, você tem que parar e pensar, o que eu estou produzindo de fato no reino de Deus? Você não está assistindo algo aleatório, um evento qualquer, não, querido, você está participando em transformações de vidas, mudanças de rotas. Pessoas indo por um caminho totalmente ao contrário do que a palavra diz. Um caminho, querido, tortuoso. E nós somos aquele que vai alinhar novamente, vai trazer aquela pessoa para o centro da vontade de Deus. Nós seremos aqueles. Mas precisamos estar convictos para quem nós estamos fazendo isso. Estamos produzindo de fato algo no reino de Deus? Ou estamos somente sendo assistentes de cultos? Estamos trabalhando para a obra do Senhor? Ou estamos atrapalhando? Ah, mas eu estou aqui sentado tranquilo. Queridos, estar sentado tranquilo, dependendo do contexto, já está atrapalhando. Precisamos nos movimentarmos.
Deus nos chamou, querido, para fazermos algo. Quando Ele disse que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, querido, Ele está contando comigo e com você. O próprio Jesus, querido, se colocando como insuficiente naquele ponto, para que a obra pudesse ser completada, contando com cada trabalhador. Então, nos dias atuais, querido, nas igrejas desse tempo, na igreja contemporânea, querido, precisamos entender que o serviço cristão precisa, querido, ser evidenciado em nossas vidas. Você precisa encorajar pessoas. Se você que serve, fale de Deus para ela, fale de Jesus para ela, fale do Espírito Santo. Encoraje essa pessoa a servir. Como foi falado, querido, há oportunidades da parte de Deus que vão ser evidenciadas quando você está servindo. Coisas vão, querido, vão surgir na sua frente quando você está servindo. E precisamos estar antenados quanto a isso. Desenvolva relacionamento. Desenvolva intimidade com o Senhor. Tivemos aqui um culto de casais maravilhoso aí no que diz respeito a um cine casais, na verdade, né? Nós vimos aí o filme Quarto de Guerra. Uma bênção, querido. Oração. Confiar no Senhor. É tão bom quando fazemos nossas orações alinhadas com a palavra. Isso tudo, querido, se desenvolve com discernimento, conhecimento, busca, intimidade. Tirar tempo de qualidade com o Senhor. Sabe, estamos tão atribulados durante o dia, tão cheios de tarefas, querido. Tira um tempo com o Senhor. Consagra o teu dia a Ele, conversa com Ele. Pai, o que eu faço dessa situação? Começa a ter um vínculo mesmo, querido. Sabe, eu fico tão feliz, querido, quando meu filho acerta em algo. Quando eu vou lá no futebol com ele faz um gol, fico feliz por aquilo, querido. Agora, pensa Deus, querido, como quando você acerta em algo, Deus se agrada. O salmista diz que glorificado seja o Senhor, que se compraz, ou seja, Ele tem prazer na prosperidade do teu servo. Ou seja, quando você prospera em qualquer área da tua vida, querido, Ele tem prazer. Ele tem prazer quanto a isso. É como se Ele estivesse olhando, nossa, Ele acertou. É isso. Sabe, querido, quanto mais Deus, se nós, pais, nos alegramos como nosso filho está tendo sucesso em algo, quanto mais Deus, querido. Mas busca intimidade com Ele, Ele quer te ouvir. Cala as outras vozes. Sabe, para um pouco. Às vezes nós estamos correndo para um lado, para o outro. Esquecemos muitas vezes de fazer uma simples oração. Tomamos decisões muitas vezes sem fazer uma simples oração. E direções essas que, por falta de entendimento ou discernimento, às vezes pagamos um dano lá na frente. Porque não sentamos, paramos, não entregamos ao Senhor. Temos o Espírito Santo dentro de nós. Para ser consultado, querido, em todo tempo. Não é somente em situações que precisem mesmo. Em situações que você acha que agora só Deus. Sim, querido, está tudo bem quanto a isso. Só Deus pode resolver algumas situações, mas conta com Ele em todas. O Espírito Santo não é uma caixa de ferramentas não, querido. Que você só usa quando está precisando, não. Deixa Ele fazer parte do teu dia a dia. Aleluia. Glória a Deus. Querido, uma prática importante que na igreja contemporânea, né, no dia de hoje, até falamos pouco sobre isso. Muitas vezes algumas pessoas até fazem, mas não têm um entendimento tão claro quanto a isso. É um assunto bem vasto aí. Eu creio que daria até para pegar até as 4 quinta-feiras, ainda ficava faltando coisa. De tão vasto é o assunto e de tanta clareza que ela pode trazer. Que é no que diz respeito ao jejum. É necessário, querido, jejuns. É necessário o cristão fazer essa prática. Sabe, isso não está restrito somente à velha aliança, como alguns dizem. É algo da velha aliança, está tudo certo. Na nova aliança não tem algo específico que vai falar que a gente tem que fazer o jejum, não, que ele tem. E à luz da palavra da verdade, nós precisamos estar atentos no que diz respeito a essa prática. Porque, como eu falei, querido, grandes são as distrações, grandes são as influências que podem muitas vezes atrapalhar a tua conexão com o Senhor. Ele quer falar com você, Ele quer te direcionar, mas às vezes estamos impregnados com tantas coisas, querido, que a sensibilidade fica difícil. Em alguns momentos o jejum vai ser necessário sim na vida do cristão. Abre lá comigo em Lucas, capítulo 5, no versículo 33. Aleluia.
Na Nova Aliança, talvez esse seja o texto mais claro no que diz respeito a Jesus falando sobre o jejum. E é interessante nós atentarmos para algumas questões. Né, querido? O jejum nada mais é do que privação de alimentos, tá, querido? Você se priva de alimentos. Mas tem diversas motivações, né? Você vê pessoas fazendo jejum para tudo. Tá tudo bem quanto a isso, mas tem uma motivação principal, querido, que é se aproximar de Deus mesmo, ficar sensível às suas direções, né? E existem outras diversas situações secundárias que podem ser atreladas ao jejum. Mas a principal, querido, é você buscar sensibilidade da parte de Deus. Você vai ser, querido, tem tanto entulho aí que precisa ser retirado muitas vezes, né? Por conta das distrações mundanas e precisamos sim colocar a nossa carne no lugar dela, devido lugar. Lucas 5,33 vai dizer assim: e lhes disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias, quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou essa parábola, ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha, se o fizer estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couros velhas, ou odres novos, né, outros velhos. Se fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas e derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas, ou odres novos. Querido, é interessante aqui que os fariseus eles começam a confrontar os discípulos de Jesus no que diz respeito ao jejum. Né? Eles dizem, os discípulos de João jejuavam, mas os teus só comem e bebem. E Jesus ele dá uma explicação interessante, né? Porque era prática assim dos judeus tirar 2 dias da semana para jejuar. Os fariseus também jejuavam 2 dias da semana, inclusive em dias alternados, né? E os discípulos de João faziam isso frequentemente, e os de Jesus não. E Jesus ele faz essa analogia no que diz respeito, é lícito os convidados jejuarem enquanto o noivo está com eles? E quando Jesus ele faz essa alusão, essa alegoria no que diz respeito ao noivo, Jesus está falando dele mesmo, né? A noiva é a igreja, está tudo certo quanto a isso? E o noivo é o próprio Jesus falando. Então sempre que ele coloca essa alegoria falando sobre o noivo, você tem um entendimento que ele está falando dele mesmo. E quando ele fala, quando o noivo lhe será tirado, aí sim jejuarão, ele não está falando, querido, simplesmente nos 3 dias, a qual ele ressuscitaria. Não, ele está falando sim em sua ascensão. Quando ele sobe aos céus, aí sim o noivo foi tirado. É quando os filhos dele jejuarão. Sabe, querido, essa prática, essa alegoria no que diz respeito ao noivo, o casamento judeu e sua tradição, era algo tão específico, eles consideravam tanto, que quando, no que diz respeito à festa de casamento, que duravam até vários dias, quando a procissão dessa festa de casamento passava próximo aos rabinos que estavam ensinando, eles até paravam os seus ensinamentos para cortejar os noivos. Tamanho era a consideração por isso. E essa prática de jejuar, de se consagrar e orar, era dispensada no casamento. Olha a alegoria que Jesus faz. Jesus fala justamente, é lícito os convidados jejuarem enquanto o noivo está com eles? Sabe, Jesus estava com os seus discípulos. Então não era necessário que eles jejuassem, querido. A própria tradição judaica dizia quanto a isso, né? Mas você muitas vezes está esperando aí tu jejuarás. A Bíblia não vai dizer tão claro quanto a isso. Não tem um mandamento específico no que diz respeito ao jejuar. Mas Jesus diz claramente que quando o noivo lhe será tirado, jejuarão. Ou seja, Jesus ele tem uma expectativa, querido, que façamos essa prática, né? Se Jesus, querido, ele tem uma expectativa em que façamos algo, isso, querido, já é o suficiente para se tornar mandamento. Ninguém espera que alguém faça algo, ninguém lhe dá uma ordem e tem uma expectativa, né? Vai dizer assim, ninguém orienta a fazer alguma coisa sem ter uma expectativa que o orientado faça. Está comigo? Jesus espera, sim, que eu e você possamos jejuar, querido. Tem situações, sim, que o jejum estará evidente, principalmente quem serve. Precisamos estar atentos quanto a isso. Em Mateus 6,16 vai dizer assim, enquanto jejuares. E quando jejuares? Jesus não está falando assim, se você não, e quando jejuares, há uma expectativa que façamos essa prática. É necessário, querido, arrancar o entulho, muitas vezes, que está impregnado em cada um de nós, para que essa sensibilidade ela possa ser evidenciada. Você busca a Deus, fica mais sensível a Deus com privação de alimentos, sim.
mas atrelando a oração, atrelando a consagração, para que direções específicas da parte dele venham para o propósito secundário. Porque o primário, querido, é buscar ao Senhor. E podemos atrelar diversos outros propósitos, que certamente, querido, por causa dessa prática, haverá resposta. Mas lembre-se, depende de cada um de nós. Você pode, querido, desfrutar da comida é bom, mas não devemos ser dominados por ela. É bom comer, querido? É bom. É prazeroso, é um deleite, é um prazer. É justamente, querido, colocarmos a carne no nosso lugar. Os nazireus, quando eram consagrados a Deus, querido, tinha algum combo que eu posso dizer, existia um combo de algumas restrições. Eu estou falando lá da velha aliança. Sansão foi entregado a um voto nazireu. Nós entendemos muito que ele não podia cortar o cabelo, raspar, mas tinha outras coisas que eram atreladas. Eles não podiam consumir uva ou qualquer derivado do vinho, da uva. O vinho, por exemplo. Não podiam raspar a cabeça. Não podia sequer chegar próximo de cadáver. Ainda que fossem seus familiares. Tinha umas restrições, querido. Mas olha que interessante. Quando ele fala sobre em restrições ao vinho, à uva ou derivados, sabe, a Bíblia conta diversos contextos que a uva era um dos alimentos preferidos dos israelitas. Eles gostavam de uva, é como se fosse uma sobremesa para nós. E abrir mão daquilo, querido, é como se ele estivesse falando, a coisa muito mais prazerosa em Deus do que simplesmente a uva. Eles abriam mão disso mesmo. E no jejum, quando abrimos mão de alguns alimentos, querido, nós estamos colocando a carne no lugar dela e dependendo especificamente de Deus. É quando a palavra diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, querido. O alimento, ele não pode nos dominar. É bom, é prazeroso, está tudo certo. Mas em determinados momentos teremos que colocar ele no nosso lugar sim. E falar que o Espírito é que controla tudo. Você pode querer jejuar por situações difíceis também. Situações complicadas. Está tudo certo quanto a isso. Existem causas que você diz, pai, eu não posso na força do meu braço. E você jejua e tem direções específicas quanto a isso. Esther fez isso. Esther jejuou 3 dias, querido, um jejum absoluto. Eu irei falar sobre isso mais à frente. 3 dias para falar com o rei em uma situação complicada, onde a matança, querido, dos judeus já estava decretada. Esther ia conversar com o rei. Precisou o jejum. E a situação foi convertida, ela teve uma direção específica. A situação foi mudada. Causas, muitas vezes, impossíveis aos nossos olhos naturais, queridos, vão ser destravadas. Haverá situações específicas da parte de Deus. O jejum, cuidado para você não também levar ao pé da letra. Ah, mas agora eu vou fazer o jejum, mas vou fazer de maneira radical. Aí o cidadão quer ficar 7 dias sem comer, sem beber água. Querido, vai dar ruim. Precisa ser com entendimento. Precisa ser com entendimento. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, mas tudo indica que ele fez o jejum parcial, ou seja, ele se alimentava, ele bebia água ainda. Não comia alimentos, mas ele bebia água. Então, já que muitos não têm hábito de fazer isso, começa progressivo, tira algumas horas do dia. Tira algumas horas do dia, vai começando progressivo. Se priva de alimentos, né? E atrela isso à oração, atrela a leitura da palavra. Não fica com esse tempo vago flutuando, não. Atrela a oração, atrela a consagração. Tira um tempo de qualidade com ele. E com o tempo você vai progredindo, você vai ficando mais dias. Né? Se priva também de situações que você tem por entendimento que irão te atrapalhar, rede social, internet, se você não trabalha com isso. Se priva dessas coisas. E fica sensível à direção dele, que certamente ouvirá a resposta. Josafá, querido, ele fez isso. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, querido, quando o tamanho exército vem contra Josafá, né, e a Bíblia diz que ele temeu, teve medo, né, e ele colocou, querido, a situação nas mãos do Senhor. Ele, pai, eu não sei o que fazer, perante os meus olhos estão em ti. E a Bíblia diz que ele pregoou jejum e oração em toda a sua comunidade, querido, a fim de buscar resposta, direção para o que ele ia fazer naquele momento. E ele conseguiu, querido, teve resposta, de maneira que um profeta se levanta e começa a detalhar o que ele deveria fazer.
Então, querido, jejuar por situações complicadas é lícito também. Está tudo certo quanto a isso. Tem aquela causa que você acha, pai, agora eu não consigo. Somente o Senhor, entrega para Ele. Busca uma direção específica. Em Atos dos Apóstolos também, Deus fala constantemente na igreja primitiva, né, como vamos separar Barnabé e tal lá. Estavam jejuando, orando. Quando você jejua, querida, é como se uma atmosfera fosse gerada. Uma atmosfera fosse gerada. Sabe, a Bíblia diz que a santidade de Deus, ela não suporta o pecado. Né? Quando Adão, antes de ter a separação espiritual, antes de comer o fruto, a Bíblia diz que Adão, ele se encontrava com Jesus, né? Com Deus. Deus se encontrava com Adão ao fim da tarde. Não tinha pecado. O acesso era total. Quando você jejuma, querido, não é que você talvez você vai ser livre totalmente do pecado, mas você vai tirar toda aquela casca impregnada de influência, que muitas vezes de maneira ativa você não percebe, mas de passiva sim. Você está com os ouvidos mais atentos, você está livre de qualquer situação que possa te atrapalhar. Você começa a entender situações específicas da parte de Deus, direção para aquilo. Vozes são caladas, porque você colocou a carne no lugar dela. Você começa, querido, a andar no ambiente, você começa a perceber coisas que talvez sem um jejum você não conseguiria perceber. Percebe, querido, a pureza quando começa a entrar dentro de você. Você começa a se afastar de televisão, de rádio durante aquele período, entregando tudo ao Senhor, de internet, de influências, e guarda um tempo de qualidade com o Senhor. Aí a resposta certa para aquela situação vem. A resposta certa para aquela motivação que você estava precisando vem, assertivamente. Aleluia. Glória a Deus. Você pode também, querido, você pode jejuar para a libertação. Está tudo certo quanto a isso. Está tudo certo quanto a isso. Quando Jesus diz a seus discípulos que não puderam expulsar um demônio por falta de jejum, ele não limitou o problema somente a isso, mas falou também sobre a falta de fé. Interessante, querido, quando você jejua, quando você desenvolve, o jejum faz com que sua fé seja edificada também. Aumenta a sua fé, querido. Existem caças de demônios, né? A própria Bíblia diz lá em jejum, lá em Mateus, só sai à base de jejum e oração. Autoridade espiritual, querido. Quando você está jejuando, quando você está fortalecido espiritualmente, a autoridade, querido, é evidenciada na sua vida. A autoridade, no nome de Jesus, você fica mais ousado. Você fica mais ousado. Você fica com uma certeza, querido, que Deus é com você. Você fica numa certeza que qualquer problema pode ser resolvido. Por quê, querido? Porque sua fé está no topo, por conta de castas que foram liberadas. Percebe, querido, que o jejum, a consagração, depende sempre de intimidade ao Senhor, depende de relacionamento. São práticas que precisam estar em dia, querido, com quem está servindo, com quem está na linha de frente. E eu creio aqui, querido, que todos os trabalhadores estão na linha de frente. Então não desconsidere isso. Não desconsidere o fato espiritual. Esteja assim, fervoroso. E quando eu falo, querido, fervoroso de espírito, não é somente levantar sua voz em oração, não. Não é somente levantar sua voz com palavras eloquentes, não é isso. É você desenvolver sua intimidade, seu relacionamento com o Senhor. É no secreto, querido, que coisas acontecem. É lá, no seu momento com o Senhor, de joelho dobrado. É lá onde você celebra, é lá onde você chora, é lá onde situações são resolvidas. É no teu secreto com Ele. Busca Ele de todo o teu coração. Não busca somente, querido, com palavras lançadas ao vento. Glória a Deus por esses louvores que cantamos, é de fé em fé, de glória em glória. Certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Sabe, querido, mas façam com que essas canções, com esses louvores, sejam um firmamento em tua vida.
Seja com que elas fiquem, sim, impregnadas dentro de cada trabalhador, dentro de cada serviço, dentro de cada cristão. Faça com que essa canção ela possa ser colocada para fora através do teu proceder, através do teu caminhar. Sabe, não somente com louvar com nossos lábios, mas com o coração distante. Não, não é isso. Sabe, querido, por isso que a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Deus, Ele sonda teu coração. Deus, Ele sonda teu coração, querido. É alinhar o coração com o serviço. É alinhar o coração com a vontade do Senhor. Seja pegando junto em oração, consagrando tua vida a Ele, jejuando em situações, tendo uma vida espiritual, querido, sadia. Não deixe que o serviço cristão, não deixe que o ministério te consuma como um trabalho mundano. Fica atento quanto a isso. Considera, querido, que você está num ambiente espiritual. Você está num ambiente espiritual. Onde pessoas, querido, muitas vezes entram por essas portas com situações complicadas, com passados complicados, querendo se livrar de todo curso de situações. E eu e você, querido, seremos respostas para a vida dessas pessoas. Mas como vamos ajudar essas pessoas, querida, muitas vezes carregadas de problemas, se muitas vezes não paramos para resolver os nossos? Por isso, querido, que a prática espiritual, ela precisa estar em dia. Não desconsidere isso. Não deixe somente para orar quando estiver na igreja, quando estiver reunido com o teu departamento. Não ore somente, querido, por situações específicas, quando você precisa ir para um evento, quando você precisa ir para uma viagem, quando você precisa fazer um contrato. Não. Tem uma prática constante quanto a isso. Acorda, querido, celebrando ao Senhor. Vai dormir celebrando ao Senhor. Faz com que essa influência pegue quem estiver perto de você. Né? Falamos tanto em ser influenciados por esse mundo. Não, querido. Um filho de Deus, ele precisa influenciar pessoas que estejam precisando de ajuda. Você é essa influência, você é essa resposta. Mas precisamos crescer espiritualmente, precisamos estar desenvolvidos. O tempo, querido, de leite já foi, para muitos. Agora é hora do alimento sólido, querido. Precisamos avançar, crescer, desenvolver pessoas, né? Pegar junto, desenvolver talentos. Que bom é, querido, quando o seu talento, querido, alcança outra pessoa. Quando o seu talento ajuda outra pessoa. Quando eu falei aqui do exemplo sobre Sami e Mohamed, né? Um sendo ajuda para o outro. Um sendo os olhos do outro, o outro sendo as pernas do outro. Sabe, querido, o nosso talento, o nosso dom é para edificar o corpo de Cristo. É para edificar. Não é para edificar somente a si próprio. A motivação não é essa. Você precisa ter o desejo de fazer desenvolver pessoas. Você precisa ter o desejo, querido, de levantar pessoas, de fazer discípulos. Essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade dele, que esse evangelho seja propagado. E quantas pessoas, queridos, precisam ouvir esse evangelho? Quantas pessoas precisam? Às vezes pessoas que estão bem próximas e esperam algo de sua parte. Começa a orar ao Senhor, querido, para enviar alguém para você discipular. Ora ao Senhor para enviar alguém para você ajudar. Faz uma autoanálise de si mesmo e começa a falar com o Senhor. Pai, quantas pessoas eu ajudei esse ano, esse mês? Quantas pessoas eu posso ajudar com o que eu tenho? O que eu posso contribuir? Precisamos romper com situações, queridos. Precisamos romper com algumas barreiras. Esteja disponível nas mãos dele. Esteja disponível para servir, para alcançar pessoas, na certeza, querido, que o teu trabalho não é em vão. O teu trabalho não é em vão. Você é aquele que trabalha em prol do reino. Não é qualquer coisa, querido, você trabalha em prol do reino. Como foi falado aqui, você trabalha em um ambiente onde vidas são transformadas, onde pessoas são alcançadas, e você faz parte dessa engrenagem. E você precisa ter essa consciência. Precisa ter essa consciência de que você não está fazendo para qualquer pessoa. Você ajuda pessoas, auxilia pessoas, mas servindo ao Senhor. Pode ficar de pé, por